Bom, começou a gravação. Então, bom dia, né, a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura aqui da Arte. Bem-vindos ao Art Talks, né? E para falar um pouquinho sobre a arte, né, como esse vídeo vai ficar gravado também. A Arte é uma empresa aí de tecnologia, né, que transforma ideias em soluções através de desenvolvimento de software, né, dashboards ali inteligentes, design thinking, e também nós oferecemos ali serviços especializados em alocação de profissionais, né, e recrutamento focado aí em tecnologia. E esse aqui é o nosso Art Talks, é o nosso programa de disseminação de conhecimento, onde mensalmente a gente se reúne aqui para compartilhar conhecimento, né, através de palestras de diversos assuntos. E hoje o nosso convidado é o nosso arteiro, Lucas Guadagni. O Lucas ele é graduado em Sistemas da Informação, pós-graduado em Arquitetura de Soluções em TI, e ele está na arte há 16 anos, atualmente atuando aí como arquiteto de soluções. E ele vai compartilhar com a gente sobre fundamentos de cloud com Azure. Portanto, se sintam à vontade aí para fazer perguntas, ligar o microfone, escrever aqui no chat. Lucas, obrigada, né, por ter aceito aí nosso convite. Eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar aí a apresentação com a gente. Obrigada. Agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco sobre Cloud e Azure, né? E bom dia aí, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Sim. Bom, a Bárbara já deu uma introdução aí, mas eu também vou fazer aqui o meu marketing pessoal. Bom, sou arquiteto de soluções, né? Pós-graduado na Unimetrocamp aqui de Campinas. Nesse ano de 2024, eu tirei a certificação da Microsoft Azure Fundamentals. Também tenho o certificado COBIT, que é um framework de arquitetura organizacional, e também de ITIL, que é um framework de serviços de TI. Hoje a gente vai falar sobre fundamentos de cloud com Azure e como a Azure e os seus benefícios de cloud, né, impulsiona negócios. É um universo de conteúdo bem extenso, se falando de cloud e de Azure, né? Poderia ter aí facilmente umas 10 palestras de 1 hora com conteúdos gerais, tá? Nem entrando em detalhes. Então, é um conteúdo bem extenso. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês até um pouco de como a Microsoft é, possibilita, né, e entrega informações no seu sistema de aprendizado, que é um sistema de aprendizado estilo Microsoft mesmo, né, de informações bem claras, básicas, né, montando aqui um alicerce de conhecimento. Então, vou tentar trazer isso de forma simples e tentar colocar um pouco menos de termos técnicos aqui para que todo mundo possa absorver o conteúdo. Então, aqui a agenda, né, do que eu trouxe para hoje. Então, teremos aqui o que é cloud, fundamentos da cloud computing, principais benefícios da cloud, cloud com Azure, onde a gente vai entrar aqui em como a Azure trata a sua estrutura, tanto física quanto lógica, para cloud. Um tópico aqui de negócios que foram transformados aí pela cloud. E no último tópico, alguns links ali de como aprender e como tirar algumas certificações da Azure. Então, vamos lá. O que é cloud, né? Em seu contexto literal, né, do inglês para o português, cloud significa nuvem, né? Então, é a massa visível de partículas. Opa, desculpa. Massa visível de partículas de água que a gente consegue
visualizar no céu, né? Quando essas gotículas se juntam em grande quantidade, acontece a chuva, né? Que digamos como chuva. Então, assim, basicamente eu quis trazer esse conceito aqui de forma simples do que é cloud para fazer um paralelo na sequência. Bom, e também eu vou colocar para perguntas, tá? Eu vou disponibilizar para perguntas para vocês a cada tópico, para não deixar tudo lá para o final, a cada tópico que eu passar aqui, eu vou disponibilizar para perguntas, tá? Essa aqui, na verdade, é uma brincadeira. Não está aberto para perguntas, mas é uma brincadeira aqui sobre nuvem, fazendo um link aqui com a palavra que dá contexto sobre o que é cloud, né? Porque a cloud ela nasceu ali de forma abstrata, realmente. A gente estava, o mundo de TI ali nos anos 70, 80, 90 estava ainda se consolidando, tentando, evoluindo e tentando entender o que era computação em redes distribuídas, né? Então, muitas vezes a cloud era descrita como uma nuvem de forma abstrata, mas é o termo cloud computing, então a palavra computing traz contexto para esse cenário e faz a gente esclarecer algumas coisas, né? Então, eu tenho uma computação em nuvem. Isso quer dizer o quê? Eu tenho serviços de computação que não está na minha rede local. E isso eu vou esclarecer um pouco mais à frente. Bom, temos aqui nos anos 80. Opa, desculpa. É que o Teams aqui tá. A telinha do Teams aqui tá me atrapalhando um pouco. Deixa eu diminuir. Nos anos 80, então, a gente tem aqui o início do conceito de cliente-servidor. Então, computadores começaram a se comunicar entre si, né? E tendo o termo cliente-servidor, possibilitou, desde essa época, né? Se ter como objetivo existem negócios, né? Então, sendo pensados de que, bom, eu posso disponibilizar um serviço, arquivos, mídias em um único servidor e eu posso ganhar dinheiro com isso, transformando isso em serviço e as pessoas acessando, né, clientes acessando esse serviço. Nos anos 90, o que eu comentei, né, visualmente os diagramas simbolizavam esse acesso a um conteúdo fora da rede, né, com uma nuvenzinha, um desenho, né, então foi daí que surgiu. Nos anos 90 também, atrelado a essa questão de cliente-servidor, surgiu em 1999 o pioneiro aqui, o que a gente pode falar como o primeiro software como serviço, que foi o Salesforce. Apenas nos anos 2000, as grandes empresas de TI, começaram e também advindo ali do avanço da internet, né? Então, várias tecnologias precisaram também avançar ao longo do tempo, para que essas grandes empresas pensassem melhor nesse conceito de cloud e de que criar vários data centers espalhados pelo planeta, né, seria uma grande oportunidade de negócio para disponibilizar serviços computacionais para todas as empresas, para todas as pessoas utilizarem esses serviços na nuvem, né, nos servidores físicos dessas empresas. Em 2006, foi o lançamento aqui da Amazon. Ela iniciou com o serviço de EC2, que são as máquinas virtuais, né? Então, assim como a gente tem hoje o computador físico, né, que eu acesso aqui da minha casa, eu consigo também acessar
um computador virtual, né? Que é um sistema operacional rodando na nuvem, né? Nos data centers dessas empresas. Então, a Amazon lançou esse serviço em 2006. Em 2008 foi a Google, também lançando aqui o seu serviço de suporte aqui a aplicativos e lançamento de aplicativos na internet. Em 2010, a Microsoft lançou o Azure, então consolidando aí, então tem muitas empresas grandes de TI lançando os mesmos tipos de serviço, né? Consolidaram o termo cloud computing. Bom, basicamente, né? Então, a computação em nuvem, ela entrega serviços de computação pela internet. Mas quais serviços seriam esses, né? O que eu comentei de máquinas virtuais, então eu consigo acessar um sistema operacional completo pela internet. Armazenamento de arquivos, então a gente está é comum hoje a gente utilizar o OneDrive da Microsoft, o Google Drive da Google e entre outros serviços de armazenamento de arquivos na internet, né? Banco de dados também é um serviço comum da gente utilizar na cloud. Aplicativos diversos, né? Que são todos os aplicativos que a gente acessa via uma URL, ele está sendo aí disponibilizado por uma rede externa, né? Publicado na internet. Então, a gente pode considerar isso como uma nuvem, né? Serviço de IoT e inteligência artificial, entre muitos outros, né? Então, tentando aqui passar o conceito básico. E esses serviços de nuvem, a gente consegue categorizá-los, né, em três modelos de serviço. Tem o infraestrutura como serviço, né, que ali ele vai ter serviços de máquinas virtuais, armazenamento, rede. Então, tudo que a gente, em infraestruturas comuns, né, onde empresas compram as máquinas e montam a sua própria rede local, né? Também é possível fazer através da nuvem, com serviços da Amazon, da Azure. Então, você pode provisionar lá serviços de várias máquinas, montar redes, determinadas máquinas em uma rede, em outra rede, que se comunicam ou não se comunicam. Então, é possível fazer toda essa montagem da infraestrutura lá na nuvem. A gente também tem o modelo de plataforma como serviço. Plataforma como serviço são sistemas, são ambientes que facilitam os desenvolvedores a, a implantarem, a publicarem os seus softwares na internet. Tá? Então, tem vários softwares que vão te dar escalabilidade, que vão te dar desempenho, né? Então, sim, existem vários serviços na nuvem voltados à plataforma como serviço. E softwares como serviço, que são softwares prontos, né? Que é mais comum aí da gente utilizar, por exemplo, é o Office 365 direto ali no browser, né? Direto no Chrome. Então, é um software pronto que a gente usa no dia a dia. Aqui a gente tem uma matriz aqui que envolve esses serviços que eu comentei, e também se a empresa ela adota o modelo on-premises, né, que é tudo a própria empresa cuida de toda a sua infraestrutura interna, né? Esse desenho a gente pode ler da seguinte forma. Bom, o azul escuro é a responsabilidade do cliente, é da empresa que está contratando o serviço. O azul claro é responsabilidade da Microsoft, que disponibiliza o serviço. E o mesclado aqui
a responsabilidade é de ambos, né? Então, ambos possuem algumas responsabilidades de acordo com aquele nível de serviço, tá? Então, em uma rede local, onde a empresa está montando a sua infraestrutura, ela é responsável por tudo. Então, ela tem que montar o seu data center, ela tem que comprar as máquinas, tem que ter uma equipe ali fazendo essa gestão da rede, instalação dos sistemas operacionais, como os aplicativos vão ser autenticados, disponibilizados. Então, em uma estrutura on-premises, a empresa é responsável por tudo. Quando a gente vai para a nuvem, que são esses três modelos aqui, então, dependendo do modelo, existe aqui um nível de responsabilidade. No infraestrutura como serviço, então, a Microsoft ela disponibiliza os data centers físicos dela. Então, ela disponibiliza lá a infraestrutura física, você não precisa mais comprar máquinas, disponibiliza o controle de rede, disponibiliza a hospedagem das informações, dos conteúdos, dos sites, tá? Então, é uma responsabilidade da Microsoft. Isso para os três modelos. Quando a infraestrutura como código, existe aí uma flexibilidade da equipe de infra, né? Aí a responsabilidade da empresa, do cliente aqui da nuvem, né? Qual sistema operacional eu quero usar, né? Quero usar Windows, quero usar Linux, quero usar uma determinada distribuição ou personalizar algum item antes da instalação desse sistema operacional. Então, aqui é uma flexibilidade que infraestrutura como o código te dá. Eu quero montar um parque de rede ali, onde determinadas máquinas vão se comunicar, outras não. Então, a responsabilidade aqui no infraestrutura como código te dá mais essas atividades aqui para a empresa. No plataforma como serviço, isso já está pronto. Então, o objetivo do plataforma como serviço é eu disponibilizar aplicações web, APIs, serviços direto para o negócio, né? Então, eu não quero me preocupar em qual ambiente isso está instalado. Então, a plataforma como serviço, ela te dá serviços que vão abstrair esse conceito de sistema operacional, de rede. Então, ele facilita aqui a implantação de softwares. E no SaaS, que seria aqui o software como serviço, ainda existe mais abstrações ainda. Então, você já tem todo o data center pronto. Você não precisa mais se preocupar em como você vai implantar esse software, ele já está pronto, você só vai usar. E aí você tem apenas a responsabilidade de quais usuários vão usar esse software, né? Então, como um administrador do software ali, você vai falar, esse software apenas o meu setor financeiro vai usar. Então, você controla o permissionamento. Então, a parte de permissionamento dentro das aplicações, né, acabam sendo aí do cliente. Todo o resto a Microsoft provê nesse modelo de serviço. E a nuvem, toda a nuvem, né, não é só Azure, nem AWS, ou Oracle, ou Google, todas as nuvens são baseadas em modelo como consumo, né? Então, você paga pelo que você usa. Então, isso se torna uma despesa operacional, é o OPEX, tá? Então, isso facilita muito em termos de startups, por exemplo, que não precisam, elas precisam validar o seu negócio antes para ver se vai fazer sentido e não ter um investimento muito grande de, eu vou comprar 20 máquinas para atender determinado serviço que eu vou disponibilizar, mas eu sou uma startup, né? Será que esse negócio está validado? Será que faz sentido eu comprar essas 20 máquinas? Ou eu uso um serviço baseado em consumo, onde eu vou pagar apenas pelo uso, né? Então, esse é o principal ganho aí da nuvem, né? Te dá essa possibilidade e essa previsibilidade de pagar só o que vai usar e
e não ter um custo a mais inicial, né? Uma, agora essa sessão está aberta aqui de forma válida, né? Alguma dúvida nesses tópicos levantados até esse momento? Não. Nenhuma dúvida, no caso. Pode falar. Nenhuma? Não, eu disse nenhuma dúvida. Entendi, eu tenho alguma. Tá legal então, gente. Eu vou dar sequência aqui. Até que o conteúdo é extenso e eu vou tentar ficar dentro da agenda aqui. Bom, vamos lá. Quais são os benefícios? Quais são os principais benefícios de cloud, né? Então, tem alguns termos aqui que servem como direção aqui para todas as clouds. Alta disponibilidade, né? Então, o objetivo é garantir a disponibilidade máxima, independente de interrupções ou eventos que possam ocorrer. E o que garante, né? O que é preciso a cloud trabalhar para garantir essa alta disponibilidade? É a redução do tempo de inatividade, né? Então, essa redução do tempo de inatividade ela é atingida com serviços de redundância, que a Azure e as demais fazem. Recuperação rápida de falhas, então também envolve essa questão de backup, de, de, de ter as informações replicadas para que quando um ponto fale, o outro suba rapidamente para manter essa alta disponibilidade. E a escalabilidade com continuidade, é eu poder disponibilizar o meu serviço e quando tiver um pico de acesso, milhões de usuários precisarem acessar naquele momento, eu ter a garantia que o meu serviço vai conseguir atender aquela alta demanda naquele pico. Então, isso me dá uma disponibilidade alta. Escalabilidade. A escalabilidade ela refere-se à capacidade de ajustar os recursos para atender a demanda. Então, por exemplo, adaptação à demanda variável, né? Na adaptação à demanda variável, a gente tem aqui um exemplo até recente aí da Black Friday, né? Eu posso passar aqui o ano inteiro, eu tenho um e-commerce, eu passo o ano inteiro com uma demanda X de vendas, né? Mas no mês da Black Friday, na semana, no dia, eu vou ter uma alta demanda. Então, posso dobrar, triplicar a demanda. Então, na nuvem, eu consigo pagar por esses recursos de forma que faz sentido, né? Então, provavelmente na Black Friday, no mês da Black Friday, eu vou ter um custo maior, porque eu vou estar precisando de mais recursos de computação em nuvem, mas também eu vou estar vendendo mais. Então, isso a nuvem te dá, diferente de data centers locais, né? Então, se você tiver um e-commerce, você vai precisar comprar as máquinas para atender a Black Friday, mas durante o ano inteiro você não vai estar usando esse investimento, né? Então é de se pensar. A redução de custo, já fui comentando aqui, né? Então tem essa questão de pagar apenas pelo uso, então existe aí uma redução de custo. E a expansão rápida sem interrupções, né? Então a escalabilidade, ela vai te dar ali várias instâncias sendo disponibilizadas com um load balancer, né, para atender aquela demanda. Dimensionamento vertical. Então, a gente tem como dimensionamento vertical, né,
a capacidade de processamento sendo aumentado ou reduzido. E qual é a capacidade de processamento, né? Aqui, o dimensionamento vertical é apenas a gente pensando em uma única máquina, uma única VM, onde eu preciso ter mais processamento ou mais memória RAM para processamentos paralelos, né? Ah, em alguns casos específicos, né, a gente precisa ter esse dimensionamento vertical, por exemplo, em casos de necessidade de uma computação concentrada, que se eu distribuir essa computação, ela não tem um ganho muito alto. Alguns exemplos desse tipo são processamentos de imagem, e alguns métodos de processamento de inteligência artificial. Então, é necessário um alto poder de processamento e memória RAM em uma máquina, para executar essas cargas específicas. E também um outro exemplo, que seria aqui aplicações monolíticas, que na verdade são um banco de dados com várias tabelas, vários dados. Então, ele geralmente exige aí uma memória RAM alta, né? Mas o mais comum que a gente utiliza, se a gente precisa de uma aplicação aqui resiliente a vários acessos, seria aqui o dimensionamento horizontal. Então, envolve adicionar ou remover instâncias, máquinas, containers. Então, aqui eu estou falando de várias máquinas, várias VMs processando as informações, e não uma única. Então, aqui a gente tem, para atender o dimensionamento horizontal, o que que é necessário, né? Alta escalabilidade e distribuição de carga. Então, em alguns termos aqui a gente vai se repetindo ao longo dos benefícios aqui sendo falado, né? A gente já até comentou um pouco de escalabilidade, porque eles são relacionados, né? Então, se eu faço um dimensionamento horizontal, que eu consigo aumentar a quantidade de máquinas, diminuir a quantidade de máquinas, eu estou escalando isso e eu estou dimensionando de acordo com o que eu preciso. Resiliência e tolerância a falhas. Se eu tenho aqui um dimensionamento horizontal, eu tenho várias máquinas processando as requisições dos usuários, né? Se uma das minhas máquinas falhar, deu problema, caiu, eu tenho outras para atender, tá? E a própria Azure ali com seus serviços consegue subir automaticamente essas máquinas a mais, de acordo com falha ou de acordo com carga. Então, existe essa facilidade de configurar isso na cloud, tá? E custo e eficiência. Então, é o que eu já também fui comentando, né? No exemplo da Black Friday, né? Eu vou aumentar essa quantidade de processamento de máquinas apenas quando eu preciso. E se eu preciso, é porque provavelmente o meu negócio também estará gerando mais lucro, né? Então, esse item de custo e eficiência está bastante relacionado aqui também. Confiabilidade. Então, ele refere-se aqui à capacidade de um serviço, ou infraestrutura na nuvem, né, funcionar de forma consistente, atendendo às expectativas de disponibilidade, desempenho e segurança. Então, quando uma empresa, né, resolve contratar algum serviço de nuvem, esse é um dos principais itens, né? É garantir que aquele serviço não vai cair, garantir que aquele meu serviço vai atender sempre os clientes quando necessário. Ah, e a Azure e a Cloud, né, em si, todos os serviços, ah, eles atendem
atendem à confiabilidade de que forma? Então, tendo serviços de alta disponibilidade e resiliência, fazendo backups automatizados com recuperação de desastre, que eu comentei ali, né? Recuperação de desastre pode acontecer de diversas formas, né? Dentro de um data center, apenas um rack, que seria ali um conjunto de máquinas, ficou fora do ar, foi desconectado. Então, eu tenho outros hacks, outros servidores paralelos ali para usar dentro do mesmo data center. Não, um data center inteiro foi prejudicado por algum problema operacional, alguma falta de energia, e aquele data center inteiro está fora da rede. Então, eu tenho possibilidade de backups por região, por zonas de disponibilidade, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, isso vai garantindo a alta disponibilidade e, por consequência, a confiabilidade do serviço. E a escalabilidade confiável sob demanda. Então, de novo, aqui, né, a escalabilidade também envolvida aí e dando mais confiança para o negócio do cliente. Previsibilidade. Então, assim, a gente também tem a capacidade de antecipar custos, desempenho e disponibilidade de serviço. Então, a Azure, ela te dá ali um controle e planejamento de custos. Então, você consegue saber, antes de contratar aquele determinado serviço, né? Por exemplo, um serviço de armazenamento de dados. Ela te dá, durante ali a contratação, também tem, tem um portal específico, que eu vou mostrar mais para frente, tem um portal específico para fazer todo um orçamento. E aí você consegue colocar lá, a minha aplicação, ela precisa, ou ela vai precisar de determinados gigabytes de armazenamento por mês. Então tem uma tabelinha que, com os custos que você vai ter por, por gigabyte, ou quando você ultrapassar, geralmente é assim, né? Você tem 5 gigas gratuito. Então, também muitos serviços da nuvem têm uma faixa de gratuidade. Depois da faixa de gratuidade, tem até 10 ou 20 gigas de armazenamento, o seu custo é X. Então, é tudo bem organizado. A previsibilidade, né? Além do custo ser previsível, aí voltando a alguns itens lá, o desempenho também é previsível, né? Então você vai ter a garantia que o seu serviço vai estar sempre estável. Garantia de disponibilidade com SLAs. Então, serviços da nuvem, cada um deles também tem os seus SLAs de disponibilidade. A maioria deles está com 99,99% de disponibilidade, né? Devido a essas infraestruturas, backups e garantias de alta disponibilidade. Bom, esses foram os benefícios que a cloud, de forma geral, né, traz para os negócios. Alguma dúvida até aqui? Não. Bora seguir. Agora eu vou falar um pouco mais da Azure em si, né? Até agora a gente falou um pouco mais de cloud no contexto geral. Então, como a Azure tem a sua infraestrutura, a sua organização lógica, como que ela dá, como ela atende todos esses benefícios que eu comentei, né? Infraestrutura física. A infraestrutura física do Azure, ela começa ali com data centers, né, que estão espalhados
por todo o planeta, né? São mais de 300 data centers espalhados em o que eles chamam de regiões. Então, cada região na Azure é composta, no mínimo, por três zonas de disponibilidade, que é, no mínimo, três data centers. Então, precisa ter, no mínimo, três data centers numa distância em torno de 100 quilômetros entre eles, para se caracterizar como uma região. E a região em si é onde a gente consegue até escolher aonde eu vou provisionar o meu serviço. Ah, eu quero um banco de dados na região da China. Eu quero um banco de dados nos Estados Unidos. E aí tem várias regiões dentro desses países, dentro dessas macro-regiões, né? Vou mostrar aqui um pouco. Eu espero que não atrapalhe aqui a visualização. Luquinhas, posso falar uma curiosidade aí? O Pode. data center da Azure que está em Vinhedo, ele é ao lado com o data center da Oracle, do CI, e eles têm inclusive um link de alta velocidade entre os dois para tipo quando a empresa faz multi-cloud, pode aplicar ali a região que ele vai tipo conseguir comunicar entre os dois bem rápido. Inclusive o do BBC tá assim, tá aplicado lá. Ah, legal, hein? Eles fizeram até uma parceria aí, né? Eles estão no mesmo parque ali de galpões ali onde ficam os data centers deles. Tem um data center também Assim, sendo criado, sendo implementado em Hortolândia, né? Começou esse data center a ser construído agora em janeiro. Então, estão investindo bastante na região aqui mesmo. E é isso mesmo. Eles inclusive, todos os data centers, eles precisam garantir até a própria energia, os links, como você comentou, né, de internet. Eles não podem, já pensou o data center da Microsoft dependendo da CPFL, né? Então, assim, eles têm recursos para garantir energia, água para resfriamento dos data centers, totalmente apartados e independentes, que é para que eles não dependam de outras empresas aí para disponibilizar o serviço. Aqui tem um exemplo, tá, de como é a infraestrutura da Azure em todo o planeta, né? Então, assim, eles têm cabos submarinos, tá, da própria Microsoft, da própria Azure. Praticamente todas as empresas possuem cabos submarinos, né, dessas de cloud. Satélites, então, não sei se está dando para ver aí, mas tem um satélite rodando aqui, ó. Então, tem satélites próprios para atender a infraestrutura do Azure, cabos submarinos. Cada ponto aqui é um data center, né? Então, dá para ver que tem bastante aqui na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem alguns. Zoom não tá querendo ir aqui, não. Mas aqui, ó, tem ó, São Paulo, aí a gente tem a região aqui sul do Brasil, né? Então, se a gente for lá na Azure, a gente vai ver região sul do Brasil. E por que que ela é uma região? Porque ela tem que ter, no mínimo, essas três zonas de disponibilidade, ó. Tem uma zona de disponibilidade no Rio, uma em São Paulo e a outra aqui em Campinas. E Campinas, ela é uma zona de disponibilidade, mas não necessariamente uma zona de disponibilidade é um data center. Então, é até um dos data centers aí que o Zé comentou, né? Ele faz parte dessa zona de disponibilidade de Campinas. O de Hortolândia, que está por vir, né?
Então, assim, ele vai ter ali mais de um data center compondo essa zona de disponibilidade, que vai compor a região sul do Brasil aqui como um todo. Bom, voltando aqui à apresentação, é o que eu comentei, né? Então, uma região do Azure, ela precisa, no mínimo, ter 3 zonas de disponibilidade, e cada zona de disponibilidade pode ter um ou 3 data centers, né? Então, tudo isso para garantir a alta disponibilidade, os 99,99% de SLA de disponibilidade, o que dá, isso é essa infraestrutura física que eles têm. E da organização lógica, né, a hierarquia de organização no Azure, ah, começa pela conta, a abertura de uma conta. Então, aqui são seus dados, os dados da empresa, né? E de forma mais simplificada, daqui a pouco eu entro nessa questão aqui de grupos de gerenciamento. Então, de forma mais simplificada, a empresa abre uma conta e ela cria assinaturas. Então, a assinatura é o meio por onde eu vou fazer ali o faturamento, é por onde eu vou pagar os recursos que eu estou contratando da nuvem, tá? É através de assinaturas. E aí eu posso ter, então uma empresa pode ter mais de uma assinatura por N motivos, né? Eu posso ter uma empresa e eu separar isso. A forma de separação das assinaturas é algo que tem que ser bem pensada, estruturada lá no início de adoção da nuvem, né? Porque você pode ter distribuição de assinaturas entre áreas, porque de repente cada área tem o seu centro de custo, então tudo tem que ser bem pensado antes, na criação aqui das assinaturas e também nos grupos de gerenciamento, porque eu posso ter aqui, até mesmo dentro de uma área, posso criar um grupo de gerenciamento, aqui marketing, por exemplo, e ter mais de uma assinatura. Aqui nesse exemplo ele fala que é, eu posso ter uma assinatura de teste, de avaliação, e outra com os recursos que vai estar em produção, né? Então, tem várias formas de se estruturar assinaturas. Abaixo das assinaturas, eu posso ter grupos de recursos. Grupos de recursos facilita a organização desses recursos, né? E permite também o provisionamento, o backup, a implantação e a organização desses serviços de uma maneira única, né? Uma gestão única desses serviços, em permissionamento único, né? Então, você consegue centralizar, por exemplo, eu posso criar um grupo de recurso, apenas para o meu ambiente de desenvolvimento. No ambiente de desenvolvimento eu vou ter uma aplicação web, uma API, um banco de dados, e é tudo num grupo de recursos de desenvolvimento. Então eu tenho um permissionamento específico, né? Eu posso liberar algumas coisas a mais. Eu posso ter um grupo de recurso com recursos que vão estar disponíveis em produção. Então, banco de dados de produção, aplicação web de produção. Então, ele vai ter permissionamento mais rígido, limitado. Então, eu posso usar grupos de recursos também nesse sentido. E os recursos de fato, que é o que eu comentei aqui, pode ser banco de dados, pode ser uma aplicação web, para uma hospedagem de aplicação web, uma hospedagem de API, recursos de inteligência artificial, IoT, tudo que a Azure e a Cloud provê, né?
E tem um catálogo de serviços. Nesse catálogo, a gente consegue visualizar aqui uma representação do data center, serviços que seriam de infraestrutura como código, né? Que eu comentei lá, máquinas virtuais, armazenamento de banco de dados. Na parte de rede, né? Controle de rede, DNS, load balancer, VPN. Então, são serviços aqui de infraestrutura como código. Exemplos de serviços de plataforma como código. É tudo que vai auxiliar o desenvolvimento de soluções, né? O desenvolvimento de aplicativos específicos. Então, são auxílios aqui para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de implantação. Existem lá recursos já prontos, específicos para IoT, inteligência artificial, tratamento de dados, hospedagem de aplicativos, auxílio ao desenvolvimento em si, escalabilidade, serviços de escalabilidade, como eu comentei, né, de escalabilidade horizontal, dimensionamento horizontal. Ele tem serviços aqui de containers, VMs, serviços de integração, disponibilização de API, disponibilização de arquivos para consumo na internet, tá? E também mecanismos de controle para auxiliar essa implantação. Armazenamento no Azure, né? Então, tem vários tipos de armazenamento com seus objetivos distintos. Tem o armazenamento de arquivos, de blobs, imagens, armazenamento específico para VMs, que precisa de um alto fluxo de entrada e saída de informações em disco, né? Então, tem um serviço específico. Um serviço de Data Lake Storage, que é mais voltado aí a Big Data. E também existem serviços de redundância desses dados, né? Então, tudo tem a ver aí com a questão da disponibilidade, né? Manter uma alta disponibilidade, atender aqueles benefícios que eu falei lá no início, de acordo com a estrutura física dos data centers, que eu cheguei a comentar aqui. A Azure disponibiliza esses serviços, cada um com o seu custo, né? Então, quanto mais exigência de backup, quanto mais o seu negócio for crítico e você precisar de redundância, né? Mais caro ele vai ficar também. Então, existe aqui a redundância local, então ele vai fazer a redundância dentro da região ali, apenas entre as zonas de disponibilidade. Tem a redundância dentro da zona de disponibilidade. Tem a redundância geográfica, então ele vai replicar os dados para uma região secundária a centenas de quilômetros de distância. Então, existe sempre uma região par. Por exemplo, a região sul do Brasil, ela vai ser par com uma outra região específica. Sei lá, alguma região nos Estados Unidos, por exemplo. Você não consegue escolher qual é a região secundária. Então, existe sempre uma região par, provavelmente linkada ali com os cabos submarinos, né? Para fazer essa redundância. Isso é para proteger, por exemplo, catástrofes grandes, né? Por exemplo, acontece um furacão em determinada região, aquela região inteira, né? Os 3 data centers daquela região ficaram impossibilitados de disponibilizar o serviço. O serviço ele vai estar disponível para ser colocado de novo no ar em uma região longe em termos regionais. Aqui também é o mesmo conceito de redundância por geografia,
mas com uma possibilidade de acesso de leitura na região secundária. Essa primeira, se uma região inteira cair, para subir os serviços da outra região, vai levar algumas horas, né? Essa aqui ela é mais cara, obviamente, porque se uma região cair, ela automaticamente aciona pelo menos a de leitura. Então você vai conseguir pelo menos visualizar os dados já na outra região, enquanto sobe todos os serviços para restabelecer todos os serviços aí com escrita e com escrita dos arquivos, tá? E também tem uma redundância combinada com geografia e zona. Então, as duas redundâncias junto para garantir essa alta disponibilidade. Aqui é uma representação gráfica aqui com as cópias dos arquivos sendo feitas aqui dentro da zona. Essa cópia sendo replicada para uma outra região secundária. Segurança na nuvem. Então, a Azure, ela disponibiliza esse serviço do Microsoft Entra ID, que antes era o Microsoft Active Directory, né? Mudou de nome. Basicamente, ele disponibiliza aí vários recursos para autenticação multifator, detecção e comportamentos suspeitos de acesso à conta, login único, então ele facilita que você não precisa ficar se autenticando toda hora, né? Então ele garante uma autenticidade ali de acordo com o dispositivo que você está usando e escalabilidade desse serviço de segurança, né? Então você consegue criar aplicativos aí, software como serviços com uma demanda de milhões de usuários que vai atender sem problemas. Bom, a segurança na nuvem, ela tem aqui alguns conceitos que ela utiliza. A gente tem a abordagem clássica aqui, que seria a corporativa, normal, com acesso à rede, a VPN, né? Então, a gente tem aqui a nossa máquina, acessa uma VPN, e uma vez que eu acessei a VPN, a rede local, eu já estou autenticado. Então, qualquer serviço, qualquer máquina dentro dessa rede, eu vou ter acesso, né? Porém, dentro da nuvem, a gente não pode ter essa restrição por rede, né? Eu tenho soluções diversas e espalhadas. Pode ser nuvem híbrida, como o Zé comentou, né? Pode ter recursos em redes diferentes dentro da própria Azure, e eu tenho que controlar esse acesso. Eu não posso limitar a uma autenticação única, né? Então, cada dispositivo ele tem o seu controle de permissionamento junto com o Microsoft Entra ID, né? Ele vai estar sempre validando se você tem permissionamento àquele arquivo, independente da sua rede. Independente de onde você estiver, ele vai validar, se ele identificar uma possibilidade de fraude ou algo do tipo, ele vai solicitar uma autenticação de múltiplo fator para você colocar um código no celular. Então, tem todo esse controle de segurança. A gente também tem os níveis de segurança em profundidade, que é esse gráfico aqui. Então, ele te dá várias camadas de segurança, e essas várias camadas de segurança, na hora que tiver um invasor, um hacker, ele vai ter muito mais dificuldade para acessar os seus dados, né? Porque cada camada para ser quebrada aqui, ele vai acabar deixando algum rastro, tem vários controles com logs e rastreabilidade. Então, até ele chegar no seu dado, ele vai ter mais dificuldade, né?
Mas e também aqui existem um pouco daquela matriz de responsabilidade, né? Não é todas essas camadas que é garantido pela Microsoft sempre. Então, em alguns casos, vai depender da gente como empresa, como a gente está configurando, como a gente está configurando o nosso aplicativo, como a gente está configurando a nossa rede, não a nossa exatamente, né, mas a rede da nuvem, né? Você configurou com todas o permissionamento isolado, né? Só quem tem acesso àquela rede, aquele dado, ele está configurado correto, né? A gente não pode dar acesso geral a tudo. Então, tem um compartilhamento aqui entre responsabilidade da Microsoft, responsabilidade da infra da empresa que configura, né? Para garantir essa segurança. Bom, a gente está chegando ao fim. Vou dar uma acelerada aqui. A Microsoft, ela possibilita que tem alguns links, acho que esse material vai ser compartilhado, né? Tem uma calculadora de preços do Azure que você consegue visualizar ou ter uma ideia de qual vai ser o custo, dos serviços que você pretende contratar. Tem uma outra calculadora voltada a comparar o custo que você teria numa infraestrutura local com o custo de nuvem. Existe também um módulo completo aqui de gestão dos seus custos, né? O que você está gastando por serviço, você consegue configurar alarmes para alertar que um determinado custo tá alto. Você pode controlar também o bloqueio. Eu quero gastar apenas $10 de armazenamento. Passou disso, bloqueia. Então você consegue também fazer essa configuração. E está tudo sempre voltado à assinatura, né? Então, a importância de organizar as assinaturas por área dentro da empresa. Eu vou liberar para perguntas no final agora, a gente já está estourando o tempo. Transformando negócios. Eu vou dar alguns exemplos aqui de empresas que ou não existiriam sem a nuvem, ou elas teriam maior resistência de crescimento sem a nuvem, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Netflix, né? Então, originalmente, a Netflix, lá em acho que 97, ela surgiu como uma empresa de aluguel de DVDs e transformou-se nessa gigante do streaming, né? Quase todo mundo tem hoje, graças aí à escalabilidade, confiabilidade oferecidas pela nuvem. Esses exemplos que eu estou dando aqui não necessariamente são Azure, tá? Elas podem estar usando aí a Amazon, Google. São serviços que a gente não consegue. Imagina a Netflix ter que disponibilizar data centers espalhados pelo globo para garantir que o streaming, né, que é um alto processamento de dados, tenha baixa latência, que o vídeo que você está assistindo não vai ficar travando toda hora. Então, serviço de nuvem como a Azure, que já tem uma infraestrutura grande para oferecer essa escalabilidade, essa alta disponibilidade, garante que esse serviço seja o sucesso que é hoje, né? Porque se lá no início da Netflix, a gente começasse a assistir vídeos que travassem toda hora, o usuário desiste, né? O usuário desiste de utilizar aquele serviço. Spotify, então é um exemplo também aí com um massivo de músicas sendo escutadas por várias pessoas no planeta inteiro. Diferente um pouco da Netflix, que ela surgiu antes da época ali da nuvem, né? O Spotify, ele surgiu em meio à nuvem, mas ele começou com data centers dele. Ele começou com data centers dele e foi migrando para a nuvem
de acordo com o crescimento aí do negócio e dos acessos. O Uber. O Uber é um exemplo também diferente porque ele já começou na nuvem. Então, ele já implantou, ele validou o seu modelo como uma startup lá no início, né? Vamos validar o modelo aqui, vamos ver se faz sentido em uma cidade e vamos replicar isso para várias cidades e escalar o negócio, né? Sequência, o último tópico é o aprendizado e certificações. Então, também tem alguns links aqui. A Microsoft tem um conteúdo bem legal para aprendizado, para você aprender sozinho ali, gratuito. Termos bem simples para aprendizado independente do nível que você está de TI, né? Você consegue ir crescendo e evoluindo no aprendizado. É bem didático mesmo. A Microsoft disponibiliza certificações, então a maioria das certificações são pagas, né? $50, entre 50 e 100 dólares, dependendo da certificação. E também aqui um conteúdo do Rafael Andrade aqui, que ele fala bastante de Microsoft. Ele dá várias orientações e vídeos dedicados também a certificações, né? Um conteúdo bem legal. Bom, esse foi o conteúdo aí que a gente tinha para hoje. Espero que tenha ajudado aí a aumentar um pouco do conhecimento sobre Azure e Cloud. Muito bom, Lucas. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou lançar aqui uma pesquisa, tá? Referente ao Art Talks de hoje, para vocês responderem também. E fica aberto aí também para dúvidas, enfim, informações. Ô, Lucas, tudo bem? Tem um ponto Fala, interessante Zé. aqui que você falou. O Microsoft AD mudou de nome, é isso? Oi, acho que cortou um pouco aqui. O AD, o Active Directory, ele mudou, Sim. foi isso? Mas ele É. mudou, o que que ele, você sabe assim, o que que tem de diferente em relação ao AD antigo? Ele mudou o nome, né? Provavelmente não houve descontinuidade do AD que as empresas usam hoje, né? Mas novas instalações ou novas contratações vão estar nessa nomenclatura, né? Mas o Active É a Directory, versão ele... cloud só, né, Lucas? A versão É, on-premises continua sendo também disponibilizada, e né? isso, o on-premises continua. Eu não sei se o on-premise em algum momento vai mudar esse nome também, mas quem tem hoje vai continuar com esse nome, né? Mas a solução Microsoft ela engloba, quando a gente entra ali nesse tópico, ele é quase de novo, é quase uma palestra à parte. O Microsoft ele está abstraindo toda a camada de segurança. Então, existem vários elementos, e um deles é o software que é usado lá no on-premise. Porque você pode inclusive linkar, né? Você pode linkar o seu AD local, você já tem usuários cadastrados no AD local, né? E você quer fazer um link desses usuários com a nuvem. Então, existem ferramentas que você consegue fazer essa migração automática, para você não precisar cadastrar um por um desses usuários na nuvem também. Então, assim, dá para mesclar as duas coisas. E o Microsoft o objetivo dele é englobar toda essa solução, né? E deram um nome para englobar tudo isso. Virou uma suíte de coisas, não só o AD, né? O AD é uma parte dele lá dentro. É, só uma parte, Você então. inclusive, você consegue federar com outros gerenciadores de autenticação. No caso do BBC, a gente está fazendo o Keycloak e conversar com a AD, entendeu? Então,
usuários que são usuários de rede autentica pelo AD. O usuário que não é usuário de rede é cadastrado diretamente no Keycloak. Tem várias formas de... Isso aí. Boa. Valeu, Lucas. Valeu, Zé. Ó, Luca aqui. Lucas, parabéns. Eu, como não sou uma parte técnica, você disse várias coisas que eu não tinha conhecimento, assim, de conhecimentos gerais, que talvez para uma galera eles já conheciam, mas eu não, achei bem legal. Algumas coisas eu não entendi muito, mas tá tudo bem também. Acho que não fazia parte eu entender tudo. Mas eu sei que se um dia tiver dúvida, você vai me explicar se eu precisar saber disso. Mas, no geral, achei bem legal, assim. Eu perdi um pouquinho do início, entrei um pouquinho atrasada, mas achei bem legal alguns conteúdos que você trouxe de multinuvem, de escalabilidade, explicando um pouquinho mais como é que funciona um pouco na prática esses termos que eu, pelo menos, vejo muito por aí. E até falo, até teoricamente sei o que é, mas você conseguiu trazer um pouquinho mais, como se fosse uma tangibilidade para minha cabeça, sabe? Parabéns. A ideia era essa mesmo, eu tentar não usar muito os termos técnicos aqui para não ser uma palestra só para a equipe técnica, né? Então a ideia era essa mesmo. Funcionou. Atingiu o Que bom. resultado. Parabéns. Muito bom, parabéns, Luquinhas. Legal, pessoal, muito bom. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma contribuição, a gente pode encerrar. Eu vou concluir aqui a votação. Encerrar. Bom, Lucas, mais uma vez, obrigada pela contribuição aí para encerrar, né, o nosso ano de 2024 aí com a sua palestra, com seus conteúdos aí, foi muito bom, bem enriquecedor. Bom, pessoal, obrigada também pela participação de vocês. E no Art Talks a gente se vê no próximo ano, então. Um beijo para vocês, bom almoço e até mais. Mas, Tchau, gente. Valeu. Tchau. Parabéns. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.